Alô, turma, alô, você que está do outro lado da tela, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é a nossa 11ª semana da pós-graduação do SES. Eu sou Alessandro Timbó, o coordenador, um dos coordenadores da pós-graduação em Direito Médico aqui do SES. E nesse bate-papo de hoje, especificamente na nossa semana multidisciplinar, eu vou ter a honra, o privilégio, o prazer, a satisfação, como ele mesmo diz, de dialogar com o professor Rodolfo Pamplona, que é o coordenador da pós-graduação em Direito Contratual aqui também do SES, dentre outros inúmeros cursos que ele dá. Inclusive, eu só fiz a abertura do nosso pequeno programmate porque eu estou aqui com o backdrop no estúdio e o professor está à distância, mas a condução técnica é efetiva. Afinal, antiguidade é posto em qualquer lugar, inclusive aqui no SES, de maneira que eu queria dar um olá, seja bem-vindo e conduza porque a entrevista é sua, digníssimo professor. Tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, eu, diretamente, Rodolfo Pamplona Filho, diretamente de Vitória do Espírito Santo. Eu vim aqui ministrar aulas num curso de pós-graduação presencial, e aí, gente, tivemos que gravar aqui essa semana da pós, essa questão, essa reflexão que é tão importante. E isso mostra, na verdade, uma das lógicas ou uma das vantagens dos cursos online. Você pode fazer o curso em qualquer canto do país ou fora dele. Eu estou gravando nesse momento no quarto do hotel, literalmente no meu notebook, e tendo o prazer, a satisfação, a honra, o privilégio de bater um papo com esse talento, que esse jovem professor, Alessandro Timbó, que é coordenador da nossa pós-graduação em Direito Médico, uma das pós mais bombadas do SES, e que defendeu recentemente, olha os parabéns, primeiro momento para falar nos autos, aqui defendeu recentemente com brilho a sua dissertação de mestrado, já é mestre em Direito pela UFPA, ele que é médico, é advogado, é professor, é artista, é apresentador e é também um dos grandes talentos dessa nova geração. Timbó, que prazer bater esse papo com você, literalmente aqui, ao vivo, aproveitando as facilidades da informática, da internet, né, dessa comunicação à distância, para a gente bater um papo hoje sobre temas que são da interface dos nossos dois cursos de pós-graduação. Eu coordeno, eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de coordenar o curso de pós-graduação em Direito Contratual do SES, né, além de co-coordenar o curso de pós-graduação online em Direito do Processo do Trabalho. E nessa oportunidade, interagir com você, meu querido, e temos aí também esse vídeo gravado aí para os nossos alunos, nossos potenciais alunos, todos os interessados. Eu quero conversar hoje com você justamente sobre esse ponto de interface do direito contratual com o direito médico. Eu quero falar um pouco sobre a responsabilidade civil do médico, sobre questões eminentes que são tratadas nas duas pós. E nisso eu quero aprender muito contigo, que é um talento, um rapaz que eu admiro e que eu tive a honra, olha só, você que está no vendo, de fazer a transmissão de um papeando com Pamplona, com ele. Confira lá no meu canal no YouTube, né? No canal Pamplona, você vai ver na playlist da 6ª temporada, ao episódio de julho, foi com o Alessandro justamente analisando essa questão do direito médico numa perspectiva mais ampla. Veja isso também no canal do SES TV. Alessandro, tá me ouvindo bem? Vamos bater um papo? Estou ouvindo, sim, vamos sim, professor. Às vezes a conexão está um pouquinho oscilante, mas isso faz parte, é normal, como tudo, inclusive na transmissão EAD à distância, tem essa possibilidade, mas estou lhe escutando perfeitamente. De vez em quando a imagem dá aquela travadinha, eu fico um pouco menor, mas a gente está conseguindo escutá-lo perfeitamente. Perfeito, então vamos até aproveitando a velha propaganda. Vocês se lembram da minha imagem? Talvez continue a mesma, mas minha voz continua a mesma, né? Vocês se lembram da minha voz? Continua a mesma. Mas meus cabelos e minha imagem, quanta diferença. Meus amigos, e nesse ponto vamos bater um papo justamente sobre essas interfaces do direito médico com o direito contratual. E eu quero entender um pouco, na sua experiência, querido, que coordena essa vitorioso curso de pós-direito médico, e entender um pouco sobre o contrato especificamente com o médico, né? Quando nós vamos pensar em algum tipo de cirurgia, como é que deve ser, nesse ponto, na celebração, a parte do chamado consentimento informado? Por quê? Porque, sem sombra de dúvida, é uma das grandes questões
da contemporaneidade, desse novo perfil do profissional médico, e que na relação contratual é preciso que isso esteja muito bem explicitado. Timbó, a palavra é sua. Excelente pergunta para a gente iniciar o nosso debate. Efetivamente, no que tange a relação paciente-médico, que é o que a gente chama de direito médico em sentido estrito, que seria aquele ramo jurídico do direito que estuda a relação jurídica entre o médico e o paciente em um dado momento, que a gente chama de contrato de tratamento, que é um ato terapêutico ou diagnóstico. A gente aqui no Brasil, em nosso ordenamento jurídico brasileiro, a gente ainda não tem essa figura tipificada como um contrato típico, a semelhança do contrato de locação, contrato de prestação de serviço de uma maneira geral, contrato de compra e venda, mas em alguns ordenamentos jurídicos essa figura contratual já existe. Aqui a gente até tem essa figura, mas ela está, como o professor Miguel Kfouri Neto diz, de uma forma não sistematizada dentro do Código Civil e nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, estabelecendo os direitos e deveres, o direito subjetivo e as prestações e obrigações das partes nesse momento que é o contrato de tratamento. Nem sempre foi assim. Durante muito tempo, no correr da história, a responsabilidade médica ela era extracontratual, a chamada responsabilidade aquiliana. E isso, como a gente não tem lei aqui no Brasil e no mundo inteiro, a positivação do contrato de tratamento é algo muito recente. Aconteceu, por exemplo, pela primeira vez em 1995, na Holanda, recentemente em 2013, na Alemanha, que, na minha perspectiva, é a melhor positivação do contrato de tratamento que eu conheço. Mas isso é muito recente. Então, quando a gente não tem lei, o que termina estabelecendo o que é essa figura contratual? A jurisprudência. Então, tem alguns julgados precedentes, mas tem um julgado paradigmático de 1936 na França, na Corte de Cassação francesa, inclusive que a partir deste julgado, René Demogue estabeleceu que, olha, a figura contratual, a avença estabelecida entre o paciente e o médico é uma figura contratual e não extracontratual, e é mediante uma obrigação de meio e nunca de resultado. Apesar de ser uma figura contratual, que regra geral traz a possibilidade do resultado do fornecedor, do prestador de serviço, nesse caso, Demogue já falava, já via com a ilustração, a doutrina francesa já vinha trabalhando nisso, mas foi a partir de 1936, com esse julgado, que isso tornou-se público, inclusive é o que a gente chama de semente do direito médico moderno. Aí ficou estabelecido que a avença ela é contratual com obrigação de meio, ou seja, o médico, por uma questão natural, do próprio adoecer, da própria questão da morte, não tem como garantir um determinado resultado num tratamento. Isso é muito importante que fique claro. Em algumas situações, e aí a gente pode falar na próxima pergunta, essa obrigação de meio pode se transformar numa obrigação de resultado, mas isso deve ser encarado de forma excepcional. Nesse contrato de tratamento, tem uma coisa, ele surgiu e ele ganhou muito relevo em função da sedimentação do princípio do respeito à autonomia. Aquela possibilidade do paciente decidir aquilo que vai ser feito com o corpo dele. Sobretudo em casos que envolvam risco de morte. Está lá no artigo 15 do nosso Código Civil, que já tem inclusive esse é um dos dispositivos jurídicos que trazem o contrato de tratamento de forma incipiente, mas já traz aqui no Brasil o artigo 15 do Código Civil. Inclusive tem um pequeno erro lá, risco de morte, na verdade é o risco de vida, porque o risco é o risco em face da vida, mas é importante para ressaltar aqui, já que o tratamento vai ser feito no corpo do paciente, é o paciente que tem que deliberar e escolher se quer ou se não quer um determinado tratamento. Essa é a regra geral. Salvo nos casos excepcionais, que a gente chama de privilégio terapêutico, aqueles casos de emergência e urgência, que é muito comum na atividade médica, que o médico tem que agir, salvo nesses casos, para que o contrato de tratamento seja bem feito, ele tem que ter um núcleo informacional que chama consentimento informado, livre e esclarecido. Essa expressão só surgiu muito tempo depois, nos Estados Unidos, em 1957, e ela vem evoluindo, mas basicamente é um instituto que diz assim, paciente, você primeiro precisa entender aquilo que vai ser feito, os riscos e benefícios em todas as ações, dentro de um tratamento, dentro de um diagnóstico, e depois de você entender, você faz o consentimento. Você, dentro de sua perspectiva, não é da perspectiva do médico, dentro da perspectiva do paciente, ele aceita ou não.
Esse é o ponto central no contrato de tratamento, o consentimento informado, livre, esclarecido. Inclusive, e aí, já fazendo, a gente pode também falar disso daqui a pouco, um conceito normativo da culpa na atividade médica. O médico pode, atualmente, agir com o dever de cuidado extremamente bem feito, ou seja, a técnica foi bem feita, ele não foi negligente, não foi imperito, não foi imprudente, mas não colheu o consentimento informado, ele pode sim ser responsabilizado por um dano moral, um dano estético, um dano patrimonial, a depender do caso concreto, em função dessa ausência do dever de informação. Que hoje, repito, no meu entendimento, pelo que eu tenho visto de modificação, ele está passando a ser até mais importante no desfecho jurídico do contrato do que a própria atividade e fim da medicina, que era o curar, o salvar. Hoje em dia, em função da autonomia do paciente, informar vem sendo mais importante. Claro, ressalvado-se aquelas questões de que o princípio da beneficência ainda deve prevalecer, que são as situações de risco iminente de morte, ou a vida de morte, ou naqueles casos em que vai haver um grave dano irreparável ao paciente. Nesses casos, aí o médico pode agir sem o consentimento informado, se possível, colhendo o consentimento informado de um parente ou algum representante legal, e depois, obviamente, quando possível, informando, assim que possível, do paciente do procedimento que foi feito. Esse é um panorama geral dessa figura que ainda não existe aqui, e por isso mesmo, já vou fazer logo o meu merchandising aqui, convidar você, vamos discutir isso aqui na nossa pós-graduação em Direito Médico do SESC. Quem é o nosso aluno já vem acompanhando essa discussão conosco, mas quem não é, seja muito bem-vindo, as inscrições ainda estão abertas, hein? Professor, eu comecei mais ou menos elucidando o que era a questão posta. Essa questão é muito importante. E o que é interessante fazer justamente contratos típicos e atípicos, das figuras dos contratos nominados e inominados. Nessa circunstância, o que vemos? Ativa cientificação da parte de todos os riscos, de todos os aspectos relacionados a esse tratamento, pode, nesse ponto, se tornar propriamente uma figura contratual, e se torna. E isso, na verdade, demonstra a importância da liberdade contratual, a compreensão específica dessa liberdade de criação do conteúdo de cláusulas. Porque, note, o que é que as pessoas, às vezes, têm a ideia equivocada, e é interessante debater isso contigo, porque você é um jurista, mas também é um médico. Muitas vezes, tanto os nossos, meu curso de pós-contratual, quanto o seu jeito médico, notadamente o seu, há também muita participação de pessoas que não são da área do direito, mas que têm interesse no aprofundamento do direito médico. E isso é muito importante, porque às vezes o leigo acha que o contrato é o instrumento contratual, quando o contrato, na verdade, é a relação jurídica à vida entre esses sujeitos. É o vínculo entre esses sujeitos para a realização de uma determinada prestação. Dentro dessa perspectiva, o que é fascinante dizer? Dizer que muitas vezes a gente pensa na relação médico e paciente só e somente só numa concepção antiga na ideia do vínculo contratual da prestação de serviços. Mas esse vínculo contratual da prestação de serviço pode já trazer embutido nela cláusulas contratuais referentes ao consentimento informado, ou mesmo nessa perspectiva como uma figura contratual paralela ou acessória ou decorrente do contrato, como um contrato dependente do contrato da prestação de serviço, a própria forma contratual da cientificação de cada um dos riscos, e demonstrando efetivamente o que pode ser um mote justamente para a próxima pergunta que quero fazer a ti nessa noção. Por quê? Porque dentro dessa linha, essa ideia do termo de consentimento informado, do instrumento contratual que materializa esse consentimento informado, pode-se discutir muitas vezes não somente a ideia dos deveres e dos direitos do paciente e do médico, mas também a própria noção de algum tipo de responsabilidade. Por quê? Porque o tema da responsabilidade civil do médico é fascinante, não é mesmo? E note como nós temos que refletir isso com muito cuidado.
Porque a partir do momento em que estabelecemos a ideia de uma liberdade contratual e uma possibilidade de estabelecimento de uma avença, de um negócio jurídico em que se estabelece a cientificação do consentimento informado, nós podemos ali também, talvez, estabelecer quais são as sanções, qual a responsabilidade civil. E se estabelece uma determinada multa, por exemplo, ela teria uma natureza jurídica de uma cláusula penal. Uma cláusula penal, tecnicamente, com base no conhecimento fundamental dos direitos e obrigações, é uma pré-tarifação de perdas e danos. Ou seja, nessas circunstâncias, se partir-se de um princípio de igualdade entre as partes, como relação civil, ou se partisse em uma relação de vulnerabilidade que aí atrair a questão da incidência do CDC, né? Aí nós podemos discutir a nulidade ou não dessa pré-tarifação. E é um tema efetivamente fascinante. Tudo isso, meu querido, para ouvir de você, na sua opinião, a relação médico-paciente, a noção dessa prestação de serviço, está regida pelo Código de Defesa do Consumidor? Estando regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo uma hipótese, uma prestação para um profissional liberal, incide lá o artigo 29, a ideia da responsabilidade civil subjetiva, como construir a responsabilidade civil na atividade médica? A bola está com você, amigo. Muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta é um tanto quanto provocativa e ao mesmo tempo ilustrativa, porque Vossa Excelência sabe de minha opinião a despeito da maioria do entendimento jurisprudencial e doutrinário brasileiro, de que, apesar de haver uma vulnerabilidade clara no lado do paciente, porque apesar de ser contratual e buscar-se, através do consentimento informado, sempre uma simetria entre as partes, uma igualdade ideativa, ela efetivamente dificilmente vai acontecer, porque há um lapso de informação entre o médico e o paciente, que ele só vai ser igual no caso de um oncologista, por exemplo, está fazendo um tratamento de um câncer em um outro oncologista, né? Porque aí sim você teria duas partes em relação à hipossuficiência técnica equivalentes. Mas mesmo assim, aquele que está sujeito ao tratamento, ele está vulnerabilizado por sua condição adjetiva de estar doente, está enfermo. Então, essa é uma vulnerabilidade que tem que ser buscada, uma simetria, que dificilmente vai acontecer, mas tem que ser buscada através do consentimento informado, mas que ela não, na minha opinião, data vênia as opiniões em contrário, ela não se confunde com a hipossuficiência, com a vulnerabilidade do consumidor enquanto um consumidor de produtos e serviços no mercado de consumo. Pelo simples fato de que o bem jurídico envolvido, ele é sui generis, a saúde das pessoas a gente não consegue precificar, a gente não consegue mercantilizar. Toda vez que a gente tentou fazer isso, e até hoje é assim, a gente, do ponto de vista moral, não está preparado para essa mercantilização do bem jurídico. Tá? Eu me lembro, não sei se você conhece esse caso, me lembro não, porque eu não era nascido ainda, mas eu não sei se você conhece esse caso, do Ford Pinto, que era um carro, na década de 1970, havia um grande problema em relação ao combustível, ao petróleo, a crise do petróleo, e as companhias, sobretudo as norte-americanas, que lá o transporte funciona pelas rodovias, começaram a fazer carros pequenos. A Ford Motors Company fez um carro chamado Ford Pinto, que era muito pequenininho, e ele tinha, no projeto dele, o tanque de combustível na traseira do veículo. E aí acontecia que, quando havia colisões nesse carro traseira, ele geralmente explodia, pegava fogo, ou a pessoa morria, ou a pessoa ficava com uma lesão corporal de natureza grave. E aí, várias pessoas morreram, essa questão veio para o tribunal norte-americano e descobriu-se que os executivos da empresa já tinham acesso à informação, ao erro do projeto, e já tinham feito o diagnóstico que custaria $11 por veículo para que todos os carros fossem consertados. Eles fariam um recall, $11 cada veículo, botavam uma peçazinha e iria impedir com que o carro explodisse e levasse ao dano. Só que, essa conta dava $110 milhões à época, e eles fizeram uma outra conta da seguinte forma: olha, vamos juntar a lesão corporal, vamos juntar as indenizações por morte, a média que o judiciário obriga a gente a pagar. Essa conta, se a gente somar, jogar no tempo, os 10 anos de produção, eles fizeram uma conta e chegaram à conclusão que iam gastar $50 milhões, a metade.
Só que essa decisão utilitarista, racionalmente, no que tange a análise econômica do direito, a análise econômica de uma tomada de decisão, é pertinente, mas ela é moralmente inadequada, porque o tribunal do júri ficou sabendo dessa decisão, e aí, em face de um consumidor apenas, deu uma indenização por dano moral acima de 120 milhões de dólares. Isso depois foi revisto, mas o que eu quero dizer com isso? A gente não está preparado, do ponto de vista moral, para comparar alho com bugalho. Não é? A saúde das pessoas, a saúde nossa, minha, do meu filho, dos seus filhos, do filho de você que está aí do outro lado da tela, da sua mãe, não tem preço. Então, quando o direito, que é essa ciência do dever ser, veja, o direito procura regular o presente para que a gente tenha um futuro melhor. Não é? Quando ele vem e chancela dizendo, essa é uma relação de consumo, essa é uma relação mercantil, ele desnatura a relação. Ele transforma o médico no mercador da saúde, sob as vistas, sob a custódia do próprio judiciário. É como se o judiciário estivesse dizendo assim, todo doutor bumbum, do ponto de vista mercantil, está certo em agir dessa forma, colocando o lucro acima da saúde das pessoas. Sem falar aqui, ainda por uma questão mais jurídica, o Código de Defesa do Consumidor, ele é silente em relação ao contrato de tratamento. Ele não tem um dispositivo sequer que trate de paciente ou médico. Ele até tem, em 13 ocorrências, o termo saúde, mas é no sentido claro e até óbvio de que, se o fornecedor colocar em risco a saúde do consumidor, ele vai ter que reparar o dano. Por exemplo, se eu comprar um celular e o celular estourar quando eu estiver aqui falando, eu não tenho que provar a culpa dele, né? É um ambiente objetivista de responsabilização, árido, no qual o fornecedor tem que garantir a minha saúde. Mas no contrato de tratamento é o contrário. O CDC ele é pautado na teoria do risco, que você tira a teoria da culpa e vai para a teoria do risco, no qual não se analisa a culpa. Mas o risco, na atividade médica, ele já está presente quando o paciente chega na consulta. Não é? Todo procedimento médico tem um risco. Só que o sopesamento entre os riscos, numa cirurgia, num exame, que tem uma radiação, você está expondo o paciente a uma radiação. Mas no sopesamento dos riscos, é pior para o paciente do ponto de vista do risco ele ficar sem o tratamento, sem o exame. Então, o risco criado já existe e o risco, o proveito, que são as duas formas de você enquadrar a teoria do risco, na atividade médica ele deve ser afastado, porque a atividade médica não é mercantil. Daí a importância das resoluções do Conselho de Medicina, que impedem a famosa publicidade ostensiva, vulgarizando a atividade médica como se fosse, veja, vulgarizando no termo de não querendo desmerecer o comércio, nem as atividades empresariais, mas é que a medicina tem um objeto distinto, não pode ser tida como comércio. É por isso que o profissional da saúde não pode fazer a chamada propaganda do antes e depois. Como a gente viu no mês passado, em julho, 4 de julho, uma médica de Minas Gerais conseguiu um liminar do mandado de segurança, suspendendo a resolução do Conselho Federal de Medicina, que impede a mercantilização através da publicidade ostensiva. Ela conseguiu suspender para fazer a propaganda do antes e depois. Isso foi modificado no tribunal, agora no dia 9 de agosto, saiu o CFM agravou, e aí o tribunal, o TRF1, suspendeu o efeito da liminar. Voltando ao que deve ser, a não mercantilização tem que ser, e aí é como eu costumo dizer lá na pós, a gente precisa distinguir publicidade de propaganda, já falando um pouquinho de publicidade médica, que está no escopo do contrato de tratamento. Médico, assim como advogado, só pode fazer propaganda, que é aquela forma de veiculação de um conteúdo para ilustrar a população, para educar a população. A publicidade, que é uma forma de veiculação de conteúdo no sentido de criar um desejo de consumo naquele que está assistindo a peça publicitária, essa deve ser evitada. Toda a conduta publicitária deve ser evitada, e sim favorecer a propaganda médica. Então, data máxima vênia, eu acho que o enquadramento que vem acontecendo, a intenção do judiciário e da doutrina é até boa, proteger o paciente porque ele é vulnerável. E porque a gente não tinha uma lei, não temos ainda uma lei clara. A gente tem, está no Código Civil e está nas resoluções do Conselho. Só que como a resolução do Conselho é uma resolução de uma autarquia federal, e aí o judiciário ainda é um tanto quanto positivista em alguns momentos, não entende que essas resoluções efetivamente regulam a relação na materialidade. Então, é o exemplo que eu costumo dizer. O beija-flor voa porque ele tem direito de voar? Ou o beija-flor voa porque ele tem asas,
bate as asas e tem uma anatomia perfeita feita para isso. Então, o direito às vezes quer condicionar uma forma, o Dr. Orlando Gomes já dizia isso, que quando ela não corresponde à ossatura da relação, ela vai ser inadequada. Então, para proteger o paciente, o que tem que ser feito? Ilustrar, informar, consentimento informado. É a mesma coisa que aconteceu, eu já estou até terminando para não me alongar muito, para a gente poder falar mais. Aconteceu recentemente isso, professor, aqui em face do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O paradigma da proteção, aparente proteção, foi abandonado para um paradigma da promoção do sujeito. Eu não posso querer aparentemente proteger ele com o CDC com regras processuais. Eu tenho que promover com regras materiais, sim. Eu tenho direito ao meu prontuário, eu tenho direito ao meu consentimento. Só que isso está nas resoluções do Conselho. E aí, o ponto-chave, as resoluções do Conselho dizem que não pode ser uma relação de natureza mercantil, de natureza comercial. Daí a minha, desculpe a síntese apertada e falar demais, minha contraindicação. Agora, regra geral, o que acontece? Só para, desculpe que eu não respondi o mérito. Regra geral, enquadra-se a responsabilidade do profissional, a partir do parágrafo 4º, artigo 14 do CDC, enquadrando-se no regime consumerista, e o regime geral, só pesando, fazendo o diálogo das fontes ali, com 186, 927 do Código Civil, né? E o regime geral de responsabilização, qual eu defendo, estaria no artigo 15 do Código Civil, junto com o artigo 951, que traz, sim, a possibilidade do ilícito civil pela responsabilidade subjetiva, tá? Junto com as resoluções do Conselho e junto com o artigo 2º, que compõe esse microsistema mal feito do contrato de tratamento, artigo 2º da lei do ato médico, que diz que o objeto da medicina é a saúde do paciente e não é uma mercadoria que não pode ser tratado como uma mercadoria qualquer. Eu não sei se eu respondi. Posso falar? Olha lá, me manda a palavra. Gente, esse tema é fascinante. E eu, na verdade, vou fazer uma bela provocação aí ao amigo Timbó. Talvez com a reflexão sobre a teoria geral dos contratos, nós possamos achar uma fundamentação e um encaminhamento diferenciado do que tem sido proposto pelo amigo Timbó aí, que é fascinante, é brilhante, mas para chegar à mesma conclusão, né? A lógica, talvez, possa ser refletir que essa relação médico-paciente possa ser enquadrado, sim, como uma ideia de uma relação de consumo, embora sui generis, embora com tantas as peculiaridades, mas, justamente no campo da responsabilização civil, a gente enquadraria dentro daquela perspectiva da própria revisão do Código do Consumidor, da responsabilidade civil dos profissionais liberais. A ideia propriamente dita de uma responsabilização subjetiva. E aí, nesse campo, o que a gente pode imaginar? Dentro da relação médico-paciente, o que ganha relevo? Justamente a ideia do contrato de tratamento e pensando notadamente na ideia do consentimento informado como parte do contrato de tratamento. Para pensar nessa perspectiva que é como se trataria de uma situação que ainda que seja uma relação de consumo, é uma relação de consumo com responsabilidade civil subjetiva, justamente a não apresentação do consentimento informado ou a existência de outros riscos ou outros danos que não tenham sido devidamente esclarecidos pelo médico, aí sim pode se caracterizar o elemento anímico de culpa, a ideia propriamente dita de uma noção de uma violação de um dever de cuidado. Por quê? A ideia do valor da responsabilidade civil acabam se atrapalhando um pouco, né? Atrapalhando um pouco na ideia do que é culpa. Porque culpa, a gente pensa, eu pergunto para os nossos alunos o que é culpa, o cara diz lá, negligência, imprudência e perícia. Aí eu digo, meu amigo, para um pouquinho. Eu perguntei o que é culpa. Eu não pedi um exemplo. Porque negligência, imprudência e perícia são exemplos de culpa. O que é culpa? Culpa é a violação de um dever jurídico pré-existente, um dever de cuidado, notadamente. E aí, nesse campo, é como esses contratos de tratamento tão bem defendidos por você, tão bem construído e explicado, notadamente aí na pós-direito médico, ele pode ser, talvez, uma grande solução
que o Poder Judiciário possa se valer a aferir ou não a viabilidade subjetiva. Esse, sem sombra de dúvida, é um elemento interessantíssimo, fascinante, e que traz essa interface dos nossos dois cursos de pós. Agora, eu gostaria, na verdade, de ouvir você nessa parte final, né, justamente a análise do conteúdo da relação jurídica obrigacional estabelecida pelo médico. Porque eu sei que você também tem um posicionamento muito interessante e que precisa ser explicitado, já o foi lá no Papeando, e quero mais aqui nessa Semana da Pós, para compreender, fazendo um link necessariamente com o contrato de tratamento, com a ideia do consentimento informado, qual a natureza da obrigação estabelecida pelo médico. Por quê? Porque fala-se, e é natural, que pense-se sempre na atividade do médico como uma obrigação de meio, nunca uma obrigação de resultado. E eu confesso que eu tenho muita simpatia com essa tese, mas parte da doutrina pensa em determinadas atividades médicas, a cirurgia plástica, a própria noção do anestesista, que ali talvez tenhamos uma possibilidade de se invocar uma obrigação de fim. Eu sei que você não concorda muito com essa tese, mas é justamente instigando a dialética que a gente vai ter a oportunidade de ouvir e aprender contigo. Timbó, a palavra é sua. Pois é, professor. Essa pergunta é extremamente importante. Eu vou tentar até falar um pouco mais devagar do que eu falo para que fique muito bem claro. É impossível uma análise de uma responsabilização do profissional da saúde, uma ação com o objeto tendo um erro médico, tá? Inclusive esse erro médico, às vezes o médico erra, mas eu vou explicar isso se der tempo, mas às vezes não é isso, porque ele pode ter duas condutas perfeitamente possíveis, perfeitamente reconhecidas pela medicina, baseada em evidência, ele adota uma e não a outra. Em tese houve um erro, mas não dá para dizer que nesse caso a conduta, porque obedecer o padrão de conduta estabelecido pela medicina, foi uma conduta equivocada e ele teria que pagar um dano de indenização em face do paciente. Tá? Mas, basicamente, sempre é subjetivo, ou seja, é preciso que a gente entre na análise da culpa do sujeito que está envolvido ali no eventual dano. É por isso que coloca-se sempre no parágrafo 4º do artigo 14 do CDC. Até as ações que o judiciário vem colocando no caput do 14, é objetivo em face da operadora de saúde, em face do hospital, ou então usando o regime jurídico administrativo, o 37, parágrafo 6º da Constituição, que diz que é objetiva, na verdade não é. Porque quando você vai analisar o nexo de causalidade, para você verificar se houve ou não defeito no serviço, você está analisando a conduta. Ou seja, aquela história do beija-flor, o direito está chancelando de uma forma, quando na verdade é sempre subjetiva. Sendo subjetiva, ela pode ser dividida em obrigação de resultado, a gente analisa a culpa, mas aí do ponto de vista processual, a inversão do ônus da prova, tá? Uma coisa é material, a outra é processual, não há que se confundir, mas é uma consequência necessária. Ou seja, se eu assumo um determinado resultado e um determinado tratamento, eu fico com o ônus da prova invertido se isso for avaliado em juízo. Ou ela se mantém in natura como uma obrigação de meio, a qual, processualmente falando, aquele que acusa tem que provar. Né? O médico ele não sai culpado até que ele prove o contrário. Entre a obrigação de meio e resultado, a minha opinião, numa análise normativa do conceito de culpa, né, que é um conceito da professora Maria Celina Bodan de Moraes, trazido para a realidade médica, que é o seguinte: para além dessa possibilidade que o senhor falou brilhantemente aí, de um ato contrário ao direito ou que feriu o contrato, para a gente entender a noção de culpa, ela aumenta um pouquinho para assim, é uma conduta que não atendeu o padrão que era esperado. E nesse formato de uma conduta que não atendeu o padrão esperado, você tem que analisar de forma panorâmica o que está envolvido na relação. E aí a gente tem que dividir em dever de cuidado e o dever de informação, que a gente já mencionou aqui. Em face do dever de informação, na minha opinião, a culpa do médico é sempre presumida. Por quê? Porque ele tem que colher o consentimento informado. Ele tem que colher necessariamente a autorização do paciente para fazer o tratamento.
Excepcionalmente, não precisa naquelas condições que a gente falou de privilégio terapêutico, urgência, emergência. Inclusive é crime, está lá no Código Penal, artigo 135A, se o cidadão condicionar o atendimento ao preenchimento do consentimento de um formulário, um cheque-calção, não pode. Mas isso é exceção. Então, em relação ao dever de informação, é presumivelmente culpado o médico, ele tem que fazer a prova do consentimento. Inclusive, eu aconselho, e é uma sugestão, que, sendo possível, o profissional da saúde, com a anuência do paciente, grave o áudio da consulta. Não é porque o consentimento informado não é só o termo de consentimento, que inclusive quando o paciente dá só aquela assinatura no final, do ponto de vista jurídico, é encarado como um contrato de adesão, né? Um contrato de massa, termina sendo considerado como nulo. O ideal é que o termo de consentimento ele seja disjuntivo, ele vá ali num parágrafo. O senhor concorda com isso? Sim, não. O senhor entendeu o risco desse procedimento? Sim, não. O senhor entendeu que isso pode deixar com essa consequência? Sim, não. E você vai compondo algo customizado, porque cada paciente é um paciente. Cada tratamento tem que ter um termo com as suas variáveis. Esse é o termo. Mas além do termo, tem as informações orais que são passadas ao paciente ao longo do tratamento. E tem ainda a importantíssima anotação no prontuário. Essas três grandezas constituem o dever de informação. Constitui esse consentimento informado em sentido amplo. Então, é o termo de consentimento, as anotações no prontuário que tem que ser bem feita e as informações passadas oralmente ao longo do tratamento. O consentimento informado, ele é, portanto, processual, não é o único termo que se entrega ao paciente para ele assinar e acabou ali. Ele é processual ao longo do tratamento. Ele pode ser retirado pelo paciente a qualquer momento e sem fundamentação. Esse é o dever de informação. Agora, no que tange o dever de cuidado, que é a observância da técnica médica no caso concreto, para se verificar se ele agiu em conformidade com o conhecimento médico ao tempo do fato, nesse caso, em função da imprevisibilidade da medicina, em função de que cada pele é uma pele diferente, cada tratamento é um, na minha opinião, nem mesmo o cirurgião plástico ou anestesista pode ser responsabilizado com a responsabilidade subjetiva, com obrigação de resultado nesse caso. Porque não há, ministro Rui Rosado Aguiar Júnior já dizia isso na virada do século. Tem um artigo dele muito interessante que ele fala assim, olha, por mais que o cirurgião plástico prometa tudo que vai acontecer, ontologicamente ele não tem realmente como garantir que isso vai acontecer. Então, quando ele garante, se ele fizer a famosa, a famigerada propaganda do antes ou depois, ou prometer à paciente que ela vai ficar com o rosto bonito, com a mama linda, parecendo de Gisele Bündchen, você vai ficar uma deusa. Aí, nesse caso, apesar de não subverter ontologicamente a obrigação dele, que é de meio, aí o dever de cuidado, em função do dever de informação, você inverte o ônus da prova, mas isso tem que ser apreciado no caso concreto. Isso tem que ser apreciado mediante a apreciação jurídica no caso concreto. Ou em algumas possibilidades, que aqui no Brasil a gente não tem, mas na Alemanha já tem, que já são garantidas em lei. Por exemplo, quando o médico exerce a atividade médica sem um registro profissional adequado. Segunda possibilidade, quando ele faz uma anotação no prontuário, superveniente, depois, e não diz que essa anotação foi depois. Ou seja, ele provavelmente está querendo ali, salvo engano, com alguma má-fé, não é? Tentando reparar algum erro de anotação que ele deixou de fazer. Quando um erro grave que poderia ser remediado pela equipe de tratamento se realiza, né? Algo que poderia ser perfeitamente remediável, acontece, você vai submeter o paciente a uma cirurgia com anestesia, você tem que ter um equipamento para fazer a ressuscitação em caso de parada cardiorrespiratória, né? Isso é um erro grave, você entrar no centro cirúrgico sem ter os mecanismos para poder entubar o paciente e ressuscitar o paciente. Então, em algumas possibilidades, que a gente poderia dizer quase um in re ipsa, que a coisa fala por si, porque não é razoável que você entenda que o profissional se assume a negligência dele logo de cara, aí inverte o ônus da prova. Mas, regra geral, e é o que acontece no CDC, porque o que acontece quando enquadra-se no CDC? No CDC, a partir do artigo 6º e 8º, o paciente é um hipossuficiente técnico sempre, você inverte todos os dois deveres sempre, o dever de informação e o dever de cuidado, tornando o médico culpado sempre, até que ele prove o contrário. Aí, nesse conceito da análise normativa da culpa, você ainda tem que analisar uma outra coisa.
as excludentes que são inerentes ao tratamento, as condições hospitalares, as condições do nosso sistema de saúde que não é bom, os pronto-atendimentos todos lotados, a super jornada de trabalho que envolve o profissional da saúde. Então, eu acho que esse enquadramento no CDC, apesar da intenção ser boa, termina causando uma beligerância. Sabe aquela história da balança, que até alcançar o meio, o ponto ideal, ela vai para um lado e vai para o outro? Eu acho que atualmente isso tem favorecido uma judicialização da medicina, tem favorecido a medicina defensiva, os médicos estão ficando com medo, e aí começam a encarar o paciente em algumas especialidades como potenciais inimigos. O que acontece, por exemplo, vem acontecendo nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, já está difícil de achar uma obstetra por causa disso, porque ninguém quer fazer mais. Então, essa mercantilização da atividade, consumerização da atividade, ela termina esgarçando a relação, que é pautada na confiança. Eu costumo dizer, inclusive, só para terminar, porque o nosso tempo, inclusive, já acabou, eu costumo dizer que na relação paciente-médico, no contrato de tratamento, diferentemente de ser algo paritário, toma lá da cá, que envolve as contraprestações, apesar de que isso é questionável na doutrina e tal, eu acho que está muito mais próximo do affectio societatis, no qual as duas partes estão em busca de um objetivo único, que é o restabelecimento da saúde do paciente. Ah, professor, o senhor é muito romântico. Ah, o médico é mercantilista. Eu acho que não. Eu acho que o médico que é mercantilista ganha muita vitrine, porque o doutor Bumbum é uma grande notícia, o recente obstetra lá que era político numa cidade aqui no Nordeste, que abusava das pacientes e inclusive filmava. Esses casos são a exceção da exceção, só que ganham muita visibilidade. Então, data vênia as opiniões em contrário. Eu acho que, resumindo a conversa, em face do dever de informação, sempre o médico deve fazer prova de que ele informou o paciente, salvo o privilégio terapêutico. No que tange o dever de cuidado, a lógica é inversa. Em algumas exceções, não porque é uma cirurgia plástica ou não porque é uma anestesia, você já vai presumir com que ele agiu de forma equivocada. Essa é a minha opinião. Eu estou com um caso, é porque não vai dar mais tempo para eu ilustrar com um caso. Vai dar tempo, né? A gente pega um pouquinho a mais, a internet, a gente vai falando. Eu estou com um caso aqui recente, um paciente foi submetido a uma cirurgia para correção da mandíbula, na verdade é de uma clínica odontológica, e no final das contas ele não gostou do resultado do procedimento, porque houve um pequeno desvio da mandíbula, 1 milímetro para a esquerda, na linha do dente aqui, a perfeição facial na perspectiva dele. E aí ele alegou que houve uma hiperplasia condilar prévia que o ortodontista não tinha identificado, um aumento do osso que teria prévio, que ele poderia ter identificado na ressonância magnética, que ele não identificou. E ele fez isso no Facebook, numa comunidade específica, com 10 mil pessoas que vão se submeter a esse tipo de cirurgia. Nesse caso, aí, na minha opinião, você não pode presumir que o médico, porque ele tem uma ressonância magnética, inclusive, que não aparece essa hiperplasia condilar alegada pelo paciente. Aí, na minha opinião, data vênia, nesse caso, tem que ser o seguinte: seu paciente, o senhor está alegando que fez isso, e aí, me desculpe falar, mas deve ter sido algum outro profissional que foi lá e fez aquela fermentação na cabeça dele. Prove que tem essa hiperplasia condilar prévia, que o erro cirúrgico decorre, já que o senhor está fazendo essa alegação. Eu não sei se eu fui claro, professor, com o exemplo. E isso acontece nessa dinâmica da judicialização da saúde. Então, na minha opinião, em busca do equilíbrio, né, o equilíbrio está no meio, como diria Aristóteles, eu acredito que a gente tem que afastar do CDC e, concordando com você, imediatamente correr para fazer essa tipificação do contrato de tratamento aqui dentro do Código Civil ou uma lei ordinária federal. Me alonguei. Eu acho que esse é um tema fascinante. A gente pode conversar ainda muito mais tempo, é claro. Mas eu acho que, na verdade, a título de arremate, a gente pode perceber como talvez os nossos cursos eles são complementares entre si, né? Porque talvez algumas dessas questões tão polêmicas e tão palpitantes do seu dia a dia, também como profissional da médica ou que convive com isso, como advogado, atuando também em questões relacionadas à atividade médica, pode perceber o quanto a elaboração detalhada da relação contratual, do instrumento contratual que faz a comprovação
de todos os direitos e deveres e da conscientização dos riscos e tudo mais, pode ser também um caminho, efetivamente, para facilitar a comprovação ou, digamos assim, diminuir controvérsias. O que eu digo com todo carinho aqui do velho professor, judicialização no sistema brasileiro hoje é inevitável. E isso, como uma marcha que a gente vê também em outros países. Há, nesse campo, muitas questões que podem ser trabalhadas aí na pós-direito médico e também na pós-direito contratual. Pense, por exemplo, sobre o seguro sobre dano moral, ou seguro de responsabilidade civil em geral, ao que é tão importante e caro o sistema norte-americano, né, que tem justamente sido trazido como uma solução para uma das questões aí citadas por você. Essa também é uma questão que pode ser muito bem explicitada na forma da celebração, efetivamente, como detalhes. A gente precisa, aí falando especificamente da pós-contratual, a fazer com que os nossos alunos queimem os formulários, queimem esses modelos, porque as pessoas ficam querendo fazer contrato com base em modelinho, quando na verdade precisa ser, vou utilizar essa expressão, que é do carnaval e que você utilizou muito bem, customizar a forma da relação, para que tudo venha explicitado e esclarecido. Isso. Sempre bem acompanhado com um profissional do direito, para que possa assistir. E por isso, para nós, venha após direito médico e após direito contratual. E talvez, fazendo até um convite, faça após direito contratual e depois faça após direito médico, ou vice-versa. Faça após direito médico e, quem sabe, depois continue e engate após direito contratual. A ideia, a ordem dos fatores não altera o produto. Para nós é extremamente importante que você tenha acesso ao conhecimento e possa efetivamente ter uma visão abrangente de todas essas complexidades. Eu não tenho dúvida que tanto comigo quanto com o Alessandro, eu ensino com vocês, ele ensina no meu, e você estará muito bem assistido. E quem sabe você pode fazer os dois cursos. Será uma oportunidade maravilhosa de ter um conhecimento enciclopédico que vai ajudar você na sua atividade profissional. Alessandro, um prazer. Sei que você tem aí agora outros compromissos, eu também vou aqui, mas quero dizer que foi sempre uma honra, um privilégio estar com você. Professor, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, que você me fez para a gente interagir aqui nessa semana multidisciplinar, reforçar o convite, achei ótima a sua ideia, faz a direito contratual primeiro, depois direito médico, ou vice-versa. Acho que o conhecimento a gente nunca para de aprender, não é? E queria, sobretudo, você que está do outro lado da tela, fazer esse convite para você conhecer. Passa no site do SES, você vai ver, tem todas as vídeos, as primeiras aulas de cada pós-graduação, tem um vídeo lá disponibilizado graciosamente no início do semestre. O SES tem esse cuidado de pegar a primeira aula e disponibilizar gratuitamente para que você possa conferir. E todos os professores, é só você procurar na internet, eles já têm uma atuação na internet, sempre voltada para o ensino, e em todos os cursos a gente busca juntar esse Dream Team, sendo uma pós-graduação nacional para todo o Brasil. A gente busca também juntar os melhores professores de todo o Brasil nos respectivos cursos, tá bom? Professor Rodolfo, muito obrigado. Sei que o senhor está super ocupado, como sempre. Eu acho que eu faço várias coisas ao mesmo tempo, mas conheço uma única pessoa nesse mundo que faz mais coisas do que eu ao mesmo tempo, que é o professor Rodolfo Pamplona. Muito obrigado. E a você que está do outro lado da tela, muito obrigado. E a gente se vê, bota ele, só pisca ele na tela aí, para a gente dar o tchauzinho dele. Tchau, professor. Que delícia. Tchau, tchau. É isso aí, 11ª semana da pós. A gente se vê.